o que acontece quando a mente humana é confrontada com uma tragédia, tipo, tão brutal, tão absolutamente incompreensível, que ela literalmente precisa inventar um monstro para conseguir sobreviver ao luto? Nossa, essa é uma pergunta pesada. Muito pesada. Para o nosso mergulho de hoje, nós vamos entrar num território muito sombrio. Imagine viver uma realidade de total controle e segurança no interior do Brasil Certo. e, de repente, por causa de um motor de carro que não pega numa manhã fria, o seu mundo inteiro desmorona. Essa é a premissa de um dos relatos mais perturbadores que a gente já analisou aqui. É o colapso daquela ilusão de segurança que todos nós carregamos, sabe? Com certeza. Nós construímos nossos muros de rotina, diplomas, compramos propriedades e acreditamos que isso nos isola do caos. A gente acha que está protegido. Exatamente. Mas a verdade é que basta uma falha minúscula na engrenagem do dia a dia para que o horror absoluto entre pela porta da frente. É assustador. Então, a nossa fonte primária para esta exploração é um relato em primeira pessoa incrivelmente tenso. Muito tenso. Ele foi extraído do canal do YouTube Fael Portinari Oficial. É a história de um homem chamado Marcos, que é um fazendeiro do centro-oeste de Minas Gerais. E assim, nós não vamos apenas recontar o que ele viveu. A nossa missão aqui hoje é dissecar essa narrativa. E o que é fascinante aqui é entender essa linha tênue, né, onde a dor extrema cruza com o folclore rural e a traição humana mais profunda. Sim, a traição é o ponto-chave. Nós vamos observar os mecanismos psicológicos de como o cérebro tenta racionalizar o mal absoluto, especialmente quando ele acontece dentro do nosso próprio quintal. Exatamente. Mas para entender por que a mente do Marcos se estilhaçou de uma forma tão completa, a gente tem que olhar para a base da realidade dele, né? O contexto importa muito. Ele não era um homem paranoico. Ele era alguém que tinha uma segurança inquestionável na vida. Ele nasceu em 1988, cresceu na terra, aprendeu a administrar a fazenda com o pai. Aquela vida bem tradicional, né? Bem tradicional. Aí, em 1994, ele casa com a Sueli. Eles constroem uma família super sólida, com 2 filhas pequenas. A Carol, de 10 anos, e a caçula, a Priscila, de 6. E tem um detalhe importante aí na formação dele. Tem sim, o Marcos até se forma em medicina veterinária. Pois é, e esse detalhe da formação acadêmica é crucial para a nossa análise. O Marcos é um homem da ciência, sabe? Ele entende de biologia, de anatomia animal, ele convive com o ciclo da vida e da morte no campo diariamente. Exato, ele não se assusta fácil. Não, ele não é alguém propenso a nenhum tipo de histeria mística. E ele herda a fazenda principal após a morte do pai em 1999. E se torna o patriarca, né? O chefe daquela bolha de previsibilidade rústica. Isso. A propriedade é próspera, isolada e, vizinha de uma densa floresta protegida pelo Ibama. Uma fortaleza natural. Basicamente uma fortaleza. E, cara, essa fortaleza desmorona no dia 24 de junho de 2007. É um dia que começa não com um prenúncio de filme de terror, mas com um contratempo super banal. Aquilo que acontece com qualquer um. Pois é. Faz um frio intenso na região. A caminhonete principal da fazenda, uma D20, estava fora fazendo um serviço. E o carro de passeio do Marcos simplesmente não liga. A bateria morre por causa do frio. Nossa! E não há um efeito borboleta místico aqui, sabe? É apenas uma falha mecânica corriqueira que serve como um catalisador trágico para o que vem a seguir. E a banalidade desse momento é o que torna tudo mais assustador, na verdade. Porque diante do carro quebrado, ele toma a decisão mais lógica e prática que qualquer pai tomaria. Sim, não tinha muito o que fazer. Ele envia as meninas para a escola na van da prefeitura. É um transporte seguro, usado pelos vizinhos. Ele até vai com elas até a pista, né? Exato, ele mesmo acompanha as duas até a beira da rodovia para esperar o veículo. A mente de um pai racional processa isso como um risco zero. Risco zero. Só que o impensável acontece. À tarde, quando Marcos vai buscar a Carol e a Priscila na escola da cidade, a funcionária do portão informa que as meninas nunca chegaram ao colégio. Meu Deus! O pânico se instala na hora. Ele refaz o trajeto, aciona a esposa, liga para os funcionários da fazenda, vasculha cada centímetro da rodovia.
E o único lugar que restava era a área de preservação ambiental. A mata fechada do Ibama. Exatamente. E a transição da ansiedade para o trauma agudo ocorre bem nesse momento, sabe? Quando a gente entra numa dinâmica de buscas em áreas florestais. O corpo reage, né? Totalmente. O cérebro humano entra num estado de alerta máximo. Ele começa a processar cada galho quebrado, cada som diferente na mata. Sim. E o que ele encontra na entrada da floresta, destrói qualquer resquício de sanidade que ele ainda possuía. É indescritível. Ele acha um rastro de sangue espesso na vegetação. O Marcos segue esse rastro e encontra as próprias filhas. Carol e Priscila foram não apenas assassinadas, mas desmembradas. É uma barbárie tão extrema. Tão alienígena que o sistema nervoso dele simplesmente desliga. Um mecanismo de defesa do corpo. Sim. O relato descreve que ele desmaia instantaneamente e só acorda horas depois já no hospital sob sedativos pesados. E o impacto secundário dessa tragédia é a destruição total do casamento. A culpa corrói a relação. A esposa não suporta a dor. Ela culpa o Marcos pela decisão de colocar elas na van escolar, pede o divórcio e vai embora. Caramba, ficar sozinho depois disso deve ser um inferno. O inferno. E então vem o diagnóstico oficial das autoridades locais para encerrar o caso de uma vez. A polícia diz que o ataque teria sido obra de uma onça. Certo, a gente precisa parar aqui e dissecar esse veredito oficial. Com certeza. É revoltante. Porque ele revela muito sobre como o sistema lida com o horror incompreensível. Culpar um animal selvagem, tipo uma onça pintada ou parda, é a rota de menor resistência. É conveniente, né? Muito conveniente. Encerra o caso, acalma a comunidade de certa forma e evita uma investigação criminal complexa. Sim. Mas assim, olhando pelas lentes da biologia e do comportamento animal, que o próprio Marcos, como veterinário, conhecia perfeitamente, essa teoria é grotesca. É um insulto à inteligência de qualquer um que conheça o campo, na verdade. Totalmente. Primeiro, o horário e o local. Nós estamos falando de plena luz do dia, na beira de uma rodovia, onde passam veículos, onde passa ônibus escolar. Felinos de grande porte evitam ativamente esse barulho, eles fogem da presença humana. Exato. E a mecânica de caça de uma onça não bate de jeito nenhum com o que foi encontrado. Não bate? Uma onça pode até emboscar uma presa, sim, mas atacar simultaneamente 2 alvos humanos, neutralizar as duas sem que ninguém na rodovia ouvisse os gritos e arrastar ambos os corpos para dentro da mata fechada de forma tática e rápida? Impossível. E mais, o padrão de mutilação que o Marcos descreveu... Exato, foi um desmembramento quase metódico. Isso sugere o uso de ferramentas ou pelo menos uma intenção de profanação. Não é uma onça se alimentando. De jeito nenhum. Não é o padrão alimentar de um predador buscando sobrevivência. E no fundo o Marcos sabia disso. Mesmo catatônico, trancado dentro de casa por 15 dias, definhando numa depressão severa, a intuição dele gritava que havia algo oculto ali. Aquele instinto que não desliga. Isso, e é nesse poço de desespero que a narrativa sofre uma guinada absoluta. A ciência sai de cena, né, e o folclore entra pela porta da frente. Através de uma figura muito específica. Sim, o Seu Osório. O Seu Osório é o arquétipo perfeito daquele ancião que carrega a memória da terra. Ele é um ex-capataz do pai de Marcos, aposentado. Uma verdadeira enciclopédia da região. Exatamente. Um homem que conhecia as entranhas daquela região muito antes de o Marcos sequer nascer. Ele não é um homem da cidade. Ele opera sobre as regras e as crenças do Brasil profundo. E o Seu Osório chega, olha para o estado do Marcos e joga uma âncora para aquele homem que estava literalmente se afogando. Ele diz: não foi uma onça. Animais não fazem isso sem motivo. Ele afirma com convicção que aquilo foi vingança. Nossa! E para justificar o injustificável, o velho capataz puxa a história de volta para o ano de 1977. Que é um ano antes do Marcos nascer, inclusive. Exato. E a estrutura dessa narrativa do Osório é brilhante do ponto de vista psicológico. Porque, veja bem, ela desloca o peso do presente caótico para um passado que tem uma explicação linear. Por mais que seja uma explicação sobrenatural, né? Sim, mesmo sendo sobrenatural, tem um começo, um meio e um fim. E o flashback de 1977 é digno de um pesadelo febril.
O seu Osório conta que, na época, os fazendeiros estavam perdendo dezenas de cabeças de gado para uma fera desconhecida. E isso afeta o bolso e o orgulho deles. Muito. E aí o pai do Marcos lidera um grupo de homens armados e eles entram na floresta. E a gente não tá falando de uma patrulha de fim de semana, sabe? Não, foi uma coisa longa. Foram 40 dias de caçada embranhados na mata fechada. 40 dias sentindo o cheiro de carcaça, ouvindo sons noturnos e alimentando a própria paranoia coletiva. E o isolamento prolongado somado ao medo e à exaustão física. Isso cria o ambiente perfeito para delírios compartilhados. O cérebro prega peças. O cérebro humano, privado de conforto e exposto a um estresse tão extremo assim, ele começa a preencher as lacunas visuais com os piores medos armazenados no subconsciente. Faz todo sentido. E o ápice dessa caçada acontece quando eles encontram uma cabana imunda no meio do nada. Certo. Ao arrombarem a porta, eles não acham um animal. Eles acham 3 homens em farrapos cobertos de sujeira que começam a ter convulsões no chão da cabana. Nossa, cena de filme. E, de acordo com o relato do Osório, no meio da escuridão e da poeira, os homens armados veem aqueles 3 indivíduos começarem a crescer. Sabe, os corpos se contorcendo, presas surgindo e pelos dominando a pele. É uma transformação licantrópica literal. Exato. A materialização da lenda. Diante de um terror tão indescritível assim, a resposta humana mais básica é a violência primária. Lutar ou fugir, né? E o relato aponta que o pai do Marcos, que estava liderando a incursão, não hesita. Ele ergue uma escopeta calibre 12 e atira diretamente na cabeça de um dos seres. E um segundo homem é morto com um tiro no peito pelos outros fazendeiros. Mas o terceiro consegue escapar. O sobrevivente. Sim. O mais alto deles salta pela janela e some na escuridão da mata. Mas não sem antes dar um grito gutural jurando vingança contra o pai do Marcos. E é aí que a lenda se amarra no presente. Exato. O argumento do seu Osório no presente é terrível na sua lógica interna. Ele diz que, como o pai do Marcos faleceu lá em 1999, a dívida de sangue permaneceu em aberto. Meu Deus, a criatura, 30 anos depois, voltou para cobrar essa dívida da próxima geração disponível. Ou seja, as meninas. Mas espera, deixa eu parar a narrativa aqui por um segundo. Claro. Nós estamos falando de um pai de família no ano de 2007, um médico veterinário. Como é que um homem com formação científica e racional, de repente compra a ideia de que um lobisomem dos anos 70 voltou para assassinar as filhas dele? Isso parece um colapso cognitivo completo, não parece? Parece, mas na verdade, essa é sem dúvida a engrenagem psicológica mais fascinante de toda a nossa análise de hoje. Sério? Sim, se conectarmos isso a um panorama maior sobre trauma, veremos que o folclore e as lendas sobre cães do inferno, lobisomens e maldições funcionam como uma armadura psicológica inexpressível. Como assim uma armadura? Porque para a mente do Marcos, que já está completamente destroçada pelo luto, aceitar que a maldade humana pura, aleatória e cruel tirou a vida das filhas, isso quebra todo o sentido de ordem do universo. Ah, entendi. Significa que ninguém está seguro. Nunca. O acaso é muito mais assustador do que o monstro debaixo da cama. Exatamente isso. O cérebro escolhe o folclore para sobreviver. Porque se o que matou as meninas foi uma maldição geracional, se for uma dívida de sangue cósmica envolvendo uma criatura folclórica... Isso ironicamente traz um conforto. Um conforto bizarro, mas dá essa tragédia uma explicação estruturada. Tem regras, sabe? Tem um motivo histórico. Tem um alvo. E o mais importante, dá a ele um alvo específico que não é humano. Um monstro pode ser caçado. Um monstro pode ser morto. Verdade. A dor paralisante do luto se transmuta imediatamente na energia cinética da vingança. E ele passa a ter um propósito. Nossa, e a mudança de comportamento dele é radical. Ele sai daquela catatonia para um planejamento que beira o militarismo. É muito focado. Muito. Ele viaja até Belo Horizonte, movimenta dinheiro, usa a influência que tem e monta um arsenal pesado.
E o detalhe que arrepia é que ele exige comprar uma escopeta calibre 12. Idêntica à que o pai usou em 1977. Idêntica. Ele não está apenas se armando, ele está reproduzindo um ritual. É o resgate da autoridade patriarcal. Ele está assumindo a mesma posição que o pai ocupou lá no passado, tentando restaurar a ordem no território que ele falhou em proteger no dia da van escolar. Fazendo o papel do guardião. Sim. E a paciência metódica deles é assustadora, né? Marcos e Osório aguardam 3 meses pela lua cheia, preparando o terreno com todo cuidado. Eles instalam um perímetro de defesa rústico na fazenda. Eles esticam cordas com aqueles sinos de pescoço de gado, criando uma teia de alarme ao redor de toda a casa. Muito engenhoso. E a noite do confronto final é uma aula de como o terror ambiental brinca com os nossos sentidos. A tensão que ele descreve é sufocante. A cadela da fazenda, um pastor alemão enorme que não tinha medo de nada. Os cachorros sentem, né? Exato. Ela se arrasta para debaixo de um móvel, tremendo e chorando sem parar. O comportamento canino é um termômetro brilhante numa situação dessas. Cães sentem um aumento de cortisol no suor dos donos quando eles estão com medo, mas também são altamente reativos a odores desconhecidos ou ameaçadores. Sim, e o cheiro foi um ponto central ali. Pois é. O relato menciona que o ambiente foi subitamente inundado por um cheiro insuportável de carniça podre. O que, claro, na literatura do folclore, anuncia a chegada de algo profano. E na vida real? Na biologia, pode ser simplesmente o cheiro de alguém que vive em condições muito deploráveis ou que lida com abate clandestino. Certo. E então, no meio daquela noite super silenciosa, os sinos de gado disparam de uma vez. Nossa. A criatura invade o perímetro. Marcos descreve algo que parece ter saído de um delírio febril mesmo. Ele vê uma figura negra, colossal, com quase 2 metros de altura e olhos que brilhavam num vermelho infernal na escuridão. E o Osório toma a frente. Sim, o seu Osório age primeiro. Ele descarrega 5 tiros de um revólver calibre 38 diretamente no peito do invasor. Qualquer ser humano comum cairia ali na hora. Mas a figura não recua 1 milímetro sequer. Ela avança com uma força de locomotiva e joga o idoso longe, quebrando o braço e a perna do Osório, como se ele fosse de papel. E aqui entra aquela distorção sensorial causada pela adrenalina e pelo terror extremo. No meio da escuridão, iluminada apenas por alguns reflexos, um homem alto, vestido com roupas escuras, pode facilmente parecer um colosso de 2 metros. A mente exagera a ameaça. Exatamente. A luz da varanda, refletindo nos olhos arregalados do invasor, pode ser interpretada por um cérebro desesperado como aqueles olhos vermelhos e demoníacos. E os tiros que não derrubaram ele? A resistência aos tiros pode ser atribuída a grossas camadas de roupa de couro, que é comum no campo, ou ao puro choque de adrenalina no sistema do agressor, que impede ele de sentir dor na hora. Mas para o Marcos, aquilo era a confirmação do sobrenatural absoluto. Sim, validou toda a crença dele. Só que esse ataque ao capataz idoso dá ao Marcos a janela de oportunidade que ele precisava. Ele ergue a calibre 12, a arma que carrega a herança do pai, mira nas costas do invasor e atira na base da espinha. Um tiro letal. O impacto é devastador. A figura desaba no chão, emitindo um som horrível. O Marcos caminha até o corpo caído e executa a figura com um tiro final na cabeça. A vingança ritualística está completa. Acabou. Mas, e aqui é que a coisa fica realmente interessante para a nossa análise de hoje. O que acontece? O relato atinge um ponto de inflexão brutal. Com a ameaça morta ali na frente dele, a neblina mística começa a se dissipar na mesma hora. O Marcos descreve que o corpo começa a encolher. A forma bestial recua, dando lugar à anatomia humana normal. Ele se ajoelha para iluminar o rosto que foi mutilado pelo tiro e ele reconhece o monstro. Essa revelação que quebra a armadura psicológica em 1000 pedaços, sabe? E que pedaços? Não era um lobisomem. Não era um demônio ancestral de 1977. Era um dos próprios capatazes do Marcos. Meu Deus. Sim, um dos 3 funcionários que moravam na propriedade, que estavam na folha de pagamento, um homem que trabalhava lado a lado com ele todos os dias. É terrível. E aqui a nossa análise precisa se aprofundar na mecânica do cavalo de Troia rural. A traição não é apenas trágica, sabe? Ela explica todos os furos lógicos daquela investigação inicial da polícia. Ah, claro.
Faz todo sentido agora. Lembra que a gente questionou como uma suposta onça atacaria meninas em plena luz do dia, numa rodovia, no horário tão específico? Lembro perfeitamente. O assassino operou com uma precisão cirúrgica, não por causa de mágica ou poderes folclóricos, mas porque ele conhecia as entranhas daquela família. Ele sabia os horários. Exato. Ele sabia que o carro principal não funcionou naquela manhã fria, ele sabia que a picape estava fora fazendo serviço, ele sabia exatamente o horário da van e o local onde as meninas irão esperar. Caramba, o predador não precisou espreitar no escuro da floresta. O predador tomava café na cozinha do Marcos. Ele estava ali, jantando na mesma propriedade, assistindo de camarote a dinâmica familiar. E o mais revoltante de tudo, esse capataz, após assassinar e mutilar as filhas do patrão, provavelmente participou das buscas iniciais na floresta com eles. Com certeza. Ele deve ter oferecido um ombro amigo, fingido horror diante da descoberta do sangue. O nível de psicopatia é de gelar a espinha. O monstro era só o homem comum. E diante dessa realidade nauseante, o Marcos e o Osório tomam uma decisão muito pragmática para sobreviver ao sistema de justiça. Eles tiveram que ser rápidos, né? Sim, porque se contassem a verdade para a polícia, tipo que estavam caçando um lobisomem como vingança por assassinatos arquivados, eles terminariam num manicômio judiciário ou numa penitenciária. Iam ser taxados de loucos. Então eles criam uma ficção aceitável. Isso. Eles alteram a cena, acionam as autoridades e entregam a versão que o sistema engole fácil. Eles alegam que o capataz foi flagrado durante a madrugada, tentando roubar o gado da propriedade, que ele reagiu de forma violenta, atacou o seu Osório e que o Marcos usou a força letal em legítima defesa. Um clássico caso de proteção de propriedade no interior. A polícia adora essa narrativa. Exatamente. O inquérito aceita a narrativa e o Marcos sai juridicamente ileso. Ileso das garras da lei, sim. Ele encerrou o ciclo de violência física, ele eliminou o predador, mas a dura realidade psicológica que, aliás, muitos contos de vingança ignoram é que a retaliação é completamente estéril. Vazia, né? Totalmente vazia. A morte daquele capataz não reconstrói os corpos das meninas, não apaga aquela imagem terrível da beira da floresta. O ato de matar, mesmo que justificado pela ira profunda de um pai, não restaura a alma dele. Deixa, na verdade, um eco ensurdecedor. E o desfecho da vida desse homem é a prova física desse eco. O Marcos simplesmente não conseguiu permanecer um dia a mais naquele lugar. Impossível ficar. Ele vendeu a fazenda que estava na família dele há gerações. Ele se desfez de absolutamente tudo que o ligava àquela história. Ele saiu do estado de Minas Gerais e foi se esconder na cidade de Serra, lá no Espírito Santo. Mudou de vida radicalmente. Sim. E o relato de hoje termina com ele vivendo como um pequeno comerciante, um homem completamente recluso. Ele admite abertamente que desconfia de todos os seres humanos ao seu redor, que se tornou essencialmente uma casca oca, aguardando pacientemente o fim dos seus próprios dias. Ele vive um exílio autoimposto, né? A tragédia e principalmente a revelação final lá na fazenda roubaram dele não apenas a família, mas a capacidade fundamental de confiar no próximo. A crença na bondade inerente das pessoas foi assassinada, junto com as filhas dele. Muito triste. Então, o que tudo isso significa para nós? Para quem está nos acompanhando hoje? Qual é a bagagem real que a gente extrai das sombras desse quintal? É uma reflexão difícil. Independentemente de acreditarmos na literalidade de pactos e licantropia, ou de entendermos esse capataz como um predador humano de altíssima periculosidade que mascarava a psicopatia dele com um uniforme de trabalhador rural, a lição é brutal. É um aviso, né? Sim, trata-se de uma análise sobre a vulnerabilidade invisível que a gente aceita todos os dias. O amor que a gente tem pelos nossos cria pontos cegos gigantescos em relação àqueles que nós permitimos entrar no nosso convívio mais íntimo. Com certeza. E quando a traição cruza esses limites, ela destrói a própria fundação do que nos faz humanos. E sabe de uma coisa? Isso levanta uma questão importante para o nosso público refletir muito depois que a nossa exploração de hoje terminar. Qual questão? Temermos as criaturas de presas longas que uivam nas noites de lua cheia. Todo mundo já ouviu essas histórias. Mas ao dissecar o abismo psicológico do Marcos,
Será que o folclore inteiro é, na verdade, apenas uma alegoria, um mecanismo silencioso da nossa inteligência coletiva, tentando nos avisar de algo muito pior? Avisar o quê, exatamente? De que os predadores mais letais não estão se escondendo nas matas intocadas longe da civilização, mas sim trabalhando lado a lado conosco, compartilhando as nossas refeições diárias e sorrindo cordialmente para nós, enquanto afiam suas facas nas sombras do nosso próprio quintal.